Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do nosso templo. Eu sou o Mago Régulo e eu tô muito feliz com essa interwebs que juntou todo mundo. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Nino Denani, sou o arquimago do nosso templo e eu sigo caminhando o nosso caminho. Olá, eu sou a Bruna e eu tenho uma fada que segue voando pelas florestas. E aí, gente, sou a Tracy e eu pratico magia com CK. E aí, meus doces, como é que vocês estão? Parece droga, né? Eu pratico uma magia com CK, com K9, tá ligado? E aí, meus doces, como é que vocês estão? Eu sou o Anderson Oliveira. Trilha do aprendizado do nosso templo, porque até no ocultismo o perrengue é real e o demônio não tem paciência com quem pula etapa. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de algo que vocês pediram muito. Vocês pediram tanto e o desejo de vocês foi uma ordem, né? Antes da gente começar a entrar no assunto, tem duas coisas que a gente precisa conversar. A primeira delas, eu queria convidar todos vocês que estão escutando o podcast a fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp, principalmente se você quiser assistir o nosso podcast ao vivo e participar ao vivo do podcast, mandando pergunta e interagindo com a gente. E a segunda coisa que precisa acontecer antes da gente falar da nossa trilha, que é o nosso templo online que vocês pediram, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa agenda aqui. Então anota todas as coisas que vão acontecer aí para vir participar com a gente, tá bom? Vai, Bruna. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. E olha só como tá gostosinha a nossa semana e o nosso finalzinho de ano, hein? Só vai ouvindo aqui. No dia 6 de novembro, quarta-feira, aqui em São Paulo, nosso atendimento, como de praxe, a partir das 19 horas, atendimento gratuito, mas também tem o rito da harmonização de relacionamento. Ai, Bruna, mas isso só serve para o meu homenzinho, minha menininha? Não, serve para todas as áreas da nossa vida. Afinal, a gente vive de relacionamento. Amoroso, profissional, de amizade, enfim, com pet, sei lá, o que vocês quiserem. Então, vem participar com a gente do nosso rito de harmonização de relacionamentos. Para quem estiver presencialmente no templo em São Paulo, aqui na Rua Andaraí, é de graça. E para quem quiser participar online, tem uma taxinha, é só ir lá no site que vocês vão entender melhor. No dia 10, domingo, lá em BH, a gente tem um atendimento espiritual a partir das 18 horas, na Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, lá no Glória. E também nós vamos ter o maravilhoso, o incrível workshop de varinha mágica. Se eu fosse você, eu não perdia, hein? Porque quem que vai dar? É a nossa ilustríssima Tracy, que está aqui em algum lugar que eu não sei marcar. E ela está aí, ela que vai dar o workshop, todo o material está incluso. O link para inscrição e pagamento vocês encontram lá no Instagram, tá? E nos nossos grupos de WhatsApp. Eu não perderia por nada. É a partir do meio-dia, tá? O workshop. Gente, é sério, eu vou mostrar a varinha que eu fiz. Olha, você quer ter uma varinha assim, toda bonitinha e brilhante? Vem com a Tracy, minha filha. É sobre isso. No dia 30 de novembro, é um evento fechado só para o pessoal da Note, para deixar a gente aqui que não é da Note morrendo de curiosidade, nós vamos ter um rito de Umbanda, que é lá da Ordem, é um rito super fechado só para os membros da nossa Ordem. E em dezembro, no dia 31, para a gente já começar o ano naquele gás, naquela coisa mágica, maravilhosa, caiu uns pó de pirlim-pim-pim, quem sabe, porque eu ainda acredito nos pó de pirlim-pim-pim, o rito da virada lá no nosso templo aqui em São Paulo, mas a gente ainda vai passar mais informações sobre isso. E aí, vocês vão perder tudo isso? Eu acho que não, hein? Eu não sou besta, e vocês também não. Bora lá, Nut! Não se esqueçam de dar uma olhadinha nas nossas redes sociais. O Instagram é @nossotemplo_sp. Lá você tem o link para fazer parte da nossa comunidade, onde todos os avisos são sempre passados, a nossa agenda também é passada lá. E também você recebe o link para participar ao vivo do podcast. Tem o Nosso Templo BH também e Nosso Templo Mundo, são os nossos Instagram. Vamos falar um pouquinho da nossa trilha, então? Galera, que pataquada é essa que está acontecendo? Agora a gente é online, todo mundo vai poder participar. E aí, como é que funciona aí nossos fundadores? Nino Denani, Tracy, quem começa falando? Eu posso começar. Bom, quem já segue, quem conhece meu trabalho, do Nino, a gente vem de uma longa jornada ensinando. O Nino vem do presencial, enfim, né? Já foi líder de várias coisas e tudo mais, e eu tô na internet desde o início ensinando. E a gente, atendendo a pedidos, a muitos pedidos, muita gente no nosso Instagram fala, poxa,
queria tanto que tivesse na minha cidade, poxa, vem para cá, e não sei o quê, tem online, não tem online, posso fazer online? E a gente sempre teve uma certa resistência quanto a isso, porém, a gente começou a pensar em formas que a gente podia unir o que a gente já fazia, o que a gente já trazia de coisas online, para agregar e fazer com que pessoas de todo lugar do planeta pudessem ter os conhecimentos que a gente traz no nosso templo. Então, toda aquela base de magia, para entender o que é magia, quando chegam os engraçadinhos, alta magia, Então, por que a gente fala alta magia? É realmente? Não é? Tem até, inclusive, um podcast aqui sobre isso, se você quiser ver mais sobre isso. Mas isso é só um dos exemplos que a gente usa para começar a entender as chaves de decifração. Como a magia funciona? O que é magia de verdade? Magia é acender a vela preta, acender a vela vermelha, saber quando a lua tá para usar aquela... Então, a gente vai adentrar a toda essa base para nivelar o conhecimento, e a partir daí a gente começa nas 3 trilhas, que é razão, emoção e oracular, que é basicamente a psicurgia, a invocação e o oráculo, que a gente tem no nosso templo, que a gente usa, os nossos magos e magistas do templo escolhem as trilhas, todo mundo é convidado a aprender tudo, mas sempre tem a preferência, então a galera, quando ela se forma e ela se inicia, de fato, como magista do templo, ele acaba escolhendo uma trilha. E você, estando nessa trilha que foi liberada agora para, enfim, né, todo o planeta, você vai poder entrar e escolher isso. E já tem muito do que a gente faz no templo presencial, lá na nossa trilha. Que legal. E aí, eu queria fazer uma pergunta. A nossa trilha online é uma ordem online? Isso foi uma das coisas que eu recebi, perguntando. Tudo depende, na verdade, do que você considera uma ordem de magia. Se você entender que uma ordem de magia é uma agremiação de pessoas falando sobre o mesmo assunto, etc e tal, a gente pode chamar de, sim, uma ordem de magia. Agora, se você está esperando que seja uma coisa mais... faremos rituais à la tecnomagia, né? Vamos traçar o círculo mágico no Photoshop, acender vela no CorelDRAW e evocar o demônio do YouTube, aí talvez não seja, não. Então tudo depende, na verdade, da sua perspectiva. Qual que é a ideia, eu acho, da nossa trilha? É dar pro pessoal... eu acho que são 2 grandes núcleos de objetivos aí. O primeiro desses núcleos é a gente dar pro pessoal... insumo para a galera conseguir aprender melhor as coisas e não ficar perdido, essas coisas todas. E a segunda grande coisa também é a gente formar uma comunidade, que é o que a gente faz no templo em particular, né, no templo presencial, que a gente vê que é muito importante. Então, essa formação de comunidade ajuda pra caramba os próprios membros a evoluírem, né? A gente tem aqui 2 exemplos que são muito legais, o Anderson, que vem do luciferianismo, o Nutt, que vem da magia do caos, os dois de repente se colidem e nasce um satanismo do caos, né? Um caosismo de Satã. Mas é muito legal. Eu queria até falar pra vocês o legal dessa comunidade. Sábado a gente teve um rito da noite que foi sobre os antepassados, que o Leozinho trouxe pra gente, o Mago das Sombras, né? @Mago das Sombras, trouxe pra gente uma questão de como algumas culturas nórdicas ritualizam essa coisa do ancestral. E aí no domingo eu fui lá pra Belo Horizonte e o pessoal lá tava fazendo um culto aos ancestrais também. Aí eu falei, vamos pegar o que o Léo trouxe, dar uma adaptadinha, e aí eu fiz o mesmo culto que ele fez, só que só com a parte dos ancestrais da água, né, que era a ancestral da emoção, essas coisas todas. Então, eu acho que o mais legal da trilha não é você pensar se está numa ordem ou se não está numa ordem, é você curtir o aprendizado que você vai ter lá. E mais do que isso, curtir a comunidade se formando lá. Eu não sei vocês, mas eu queria até perguntar para todos aqui. Eu acho que o pessoal anda se prendendo muito a rótulos e esquecendo o principal. E eu tô falando isso por conta do nosso último podcast, quando começaram a falar sobre iniciação. Lembra que tava todo mundo falando, não, porque todo mundo quer iniciação, quer iniciação, quer iniciação. Eu falei, gente, iniciação é a coroação de um processo. Fazer uma ordem é a coroação de um processo. A Note, que é a nossa ordem do templo, nasceu de um processo também, né? Era para ser só um clube do livro. É igual meu personagem falaria, que é aproveita o rolê. Aí tem outra pergunta que é legal, que todo mundo tá perguntando, inclusive tem bastante no chat, eu tinha notado, como que vai funcionar? Aí já puxando aqui, tem o Gabriel, né, que perguntou, as aulas serão ao vivo?
Precisa esperar as turmas abrirem ou pode se matricular a qualquer momento? E o Lord Seito também perguntou quais foram as maiores adaptações para o desenvolvimento mágico virar o desenvolvimento tecnomágico. Não, as aulas não vão ser ao vivo a princípio. A gente conseguiu estruturar. A pessoa vai aos poucos tendo essas aulas gravadas, elas vão abrindo para vocês. E o principal, como o Nino estava falando, é sobre a comunidade. Então, quando você tiver um exercício para fazer, você não vai estar sozinho ali fazendo um curso, enfim, quem tem acompanhado, quem vê os grupos do templo, já tem visto como funciona essa comunidade, claro que não pessoalmente, quem está lá sente realmente na pele o que é essa comunidade da gente fazer amigos mesmo, fazer irmãos, não é aquela coisa de irmão de ordem por falar, é realmente, se o Andy precisar de alguma coisa, eu saio daqui essa hora e vou acudir ele, como eu sei que ele faria por mim, assim como todos eles aqui. Então, não, essas aulas não são ao vivo, porém, a gente no Discord está montando essa comunidade das pessoas que vão fazer online para a gente poder ter essa troca ao vivo. Então, ter, sim, uma conversação, ter os próprios rituais que a gente faz quinzenais, essas pessoas poderão entrar nesses rituais sem pagar essa taxinha que a Bruna citou no começo, porque já vai estar fazendo parte ali. Então, eu quero entrar nesse e tudo mais, a pessoa vai poder entrar. Então, tem várias vantagens, além de, claro, ter todo esse conhecimento que a gente conseguiu agregar na trilha, em várias trilhas diferentes. Isso é bem legal, porque a pessoa ela não precisa aprender outra coisa se ela não quiser. A gente sempre indica, claro, que ela aprenda, e você não vai pagar mais por isso, tá? Essa trilha você vai, é uma mensalidade que você paga, e para ter acesso a essa comunidade, a esses conhecimentos, a gente disponibilizou o nosso tempo, com o tempo também terão outros magos do templo, dentro desse esquema de aulas, né, para poder agregar o máximo que a gente puder, e é isso, e eu já me perdi do que eu estava falando, não sei mais. Eu não esqueci o que eu estava falando, gente. Que ia rolar a comunidade do Discord e todo mundo... É verdade, a comunidade é isso. Enfim, você vai curtir, cara, só vamos. Mas o Nino pode responder melhor a outra. Eu não sei qual que foi a outra, mas deixa eu falar um negócio para vocês. O que a gente está pretendendo fazer com esse negócio do templo, da trilha, é o seguinte. A gente, lá no templo, a gente divide, na verdade, o trabalho em 4 grandes núcleos, que são os núcleos, né, que são as... Eu tô sem a camiseta do templo hoje. Mostra aí, Dandy, a logo do templo. Olha lá, a logo tem 4 coluninhas, tá vendo? Então são as 4 grandes bases de aprendizado e de trabalho mágico do templo. Então psicurgia, que é uma coluninha. Outra coluninha é a invocação, evocação. A terceira coluninha é o oráculo. E a quarta coluninha, manipulação energética. Tá? A gente trabalha com esses 4 grandes núcleos. E aí, coisas novas, a gente vai tentando adequar a essas percepções. Então, quais são esses núcleos, para vocês entenderem? A invocação e evocação é o que vocês veem na internet a gente fazendo, que é o que dá mais buchicho para todo mundo, que é a tal da assunção arquetípica, tá? Que o pessoal chama de incorporar, né? Por isso que a gente deu um nome mais genérico de invocar e evocar. Então, esse é um pilar. O outro pilar é o oráculo. A gente não ensina tarô, baralho cigano, runa. A gente ensina como um oráculo funciona. Isso quer dizer que você pode pegar o que a gente vai dar para você e adaptar a qualquer oráculo que você bem entender. Para quem me conhece há um pouco mais de tempo, talvez o Nereu tenha pego isso e o Lord Seito que estão aqui também, eu cheguei a jogar oráculo com carne no TikTok. Né? Eu pegava bife, cortava em cubinhos assim e jogava o oráculo com carne e tinha bastante resultado. O outro pilar é a manipulação energética, que para ficar um pouco mais fácil é o reiki, o jorei, né? Essas coisas todas aí. E o quarto pilar é a psicurgia, que é um pouco mais complicado porque aí entra em caracteres muito de psicologia. A psicurgia, na verdade, é a soma dos 3 e aí você soma os 3 para entrar com manipulação mental, tá? Então, como que a gente fez a nossa trilha? A gente tem um módulo de início, onde você vai... Ah lá, leu carne para mim no TikTok, lembro dessa vez. A gente vai... tem um módulo de início que é onde você vai entrar. Quando você for entrar, você já vai fazer uma espécie de iniciaçãozinha, tá? Que é, na verdade, uma ligação que você vai fazer com a nossa egrégora, com a egrégora do templo. Porque
parte dos trabalhos, supondo que essa energia exista, uma egrégora realmente exista, você vai estar debaixo dela, tá? Esse primeiro módulo, ele é um módulo que vai explicar a base de todas essas explicações que eu dei para vocês. Então, já tem muita coisa importante lá, então você já vai começar a aprender a entrar em gnose, os tipos de gnose, essas coisas todas, alguns exercícios práticos para isso. Terminando esse primeiro grau, vai ser aberto para você uma possibilidade, um leque de possibilidades. E aí você vai escolher qual pilar que você vai. O legal é que você pode ir para o primeiro módulo de oráculos, e aí quando você terminar esse módulo de oráculos, você fala assim, não, eu quero voltar e fazer psicurgia. Eu quero voltar e fazer invocação. Ou você pode pegar 2, 3 pilares ao mesmo tempo e ir seguindo junto. A gente vai dar essa árvore de conhecimentos para vocês e essas árvores também vão ter cada vez mais galhos. É que a gente ainda está planejando os galhos todos aí. Esses 2 primeiros níveis, por assim dizer, a gente já tem. Mas a gente está planejando mais. Me perguntaram aqui qual que foram as adaptações, né, para o desenvolvimento mágico e o desenvolvimento tecnológico. Cara, eu vou te falar que eu dei uma penada grande nisso aí, velho. E por isso, exatamente, que tem um módulo básico. A gente tem um módulo básico que depois vira uma arvorezinha. Eu podia ter feito só a arvorezinha direto. Mas, cara, a gente tem que explicar muito conceito, que o Nut costuma falar isso, né? As pessoas da magia costumam dificultar demais. Em vez de falar concentra, a pessoa fala, não, sinta a vibe, sinta a energia descendo do céu. Não, cara, é só você estar concentrando, sabe? Que é o que a gente chama de chave de decifração, né? Então, tentar chegar nesses termos para fazer um texto coeso, que não fosse um texto de 2 horas, porque eu sei que vocês não aguentam ficar na frente de um computador por 2 horas, ouvindo alguma coisa. Então, fazer um textinho lá de 20 minutos, um videozinho de 20 minutos, com essas explicações todas, uma linguagem super fácil, foi muito complicado. Mas o pior, eu acho, Seito, foi conseguir criar uma linha de exercícios que levasse as pessoas até onde a gente precisa que elas cheguem, sem dar a oportunidade da pessoa se perder para sempre. Porque, por exemplo, né, a gente vai falar lá de manipulação energética, né? Então vai ter lá vários conceitos, a gente vai abordar inclusive reiki, mas vai ter vários conceitos. Só que quem é mago estudado sabe que você controla a história, mas a história não te controla. Só que como é que a gente dá esse tipo de percepção para as pessoas? Para que ela consiga saber que ela está usando a energia, que a energia é uma história que está sendo contada, mas que você não pode ser aquele cara que, entrei na casa de alguém, passei mal, é porque eu sou um médium esponja, eu sou a estrelinha dourada, sabe? Porque isso é a história te dominando, não é você dominando a história. Então a gente tem que... Cara, foi uma adaptação boa, assim, pra fazer, viu? Foi difícil. Foi difícil. Mas acho que a gente chegou num resultado bom. Vou adicionar até o que você está falando, isso da história dominar. A gente teve um comentário assim, dentro da Note, por causa do rito que a gente ia fazer dos ancestrais. E aí uma pessoa perguntou, mas será que a gente vai estar em condições de fazer o workshop depois? E aí a gente já até brincou, se não tiver em condições, a gente recolhe a carteirinha de mago do mestre ali, né? Porque a ideia é você fazer as pessoas ficarem bem. Então, você vai fazer para a pessoa ficar mal? Oi, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso da história controlar. Não, se você é um mago, é você que controla. A pior referência que podem usar é essa questão de esponja, né? Não, mas eu sou esponja. Eu tava comentando isso com a Bruna hoje. Falei, você já viu a esponja, como é que ela limpa uma louça? Ela limpa, só que ela fica limpa também, né? Senão ela vai começar a sujar ao invés de limpar. Esse negócio, não, eu absorvo tudo. Mas absorve e joga fora, pô. Vai ficar segurando pra quê? Eu adoro quando o Andy tá e fala desse assunto, porque ele coringa muito rápido, assim, falando disso. Ele coringa muito rápido. Ele coringa, Sabe, ele vai embora, assim. Na época que eu tava na Umbanda, cara, há milhares de anos atrás, eu já tava na parte de educação da Umbanda já, que eu já tava na ordem, inclusive, eu comecei a dar uma coringada com esse termo também, médium esponja. Sabe por quê? Porque, assim, olha só, na época eu ainda acreditava nesse contato espiritual, beleza? Então, vamos colocar na minha linha da história aqui, tá? Quando chegava alguém pra mim e falava assim, não, porque eu sou médium esponja, eu vou num lugar... E a primeira coisa que eu falava é, cara, então você não é médium, pra início de conversa. Porque se você não consegue dominar nem a si, como é que você vai conseguir dominar outras coisas de outros planos que vão estar com você? Então, para por aí. Você muito óbvio, né? Você não tem menor capacidade de ser o que você está alegando ser. Ponto. Volta pro começo do desenvolvimento mediúnico, tá ligado? Era isso que eu falava. Eu também coringava pra caralho. Porque, mano, eu achava inadmissível você estar na função de um
de um sacerdote, porque todo médium de Umbanda que tá dando passe é um sacerdote, tá ligado? Você tá na função de sacerdote e não conseguir cuidar de si mesmo, tá ligado? Pra mim isso é inadmissível, saca? Mas enfim, eu também coringava, é só pra falar que eu também coringava nesse termo. O médium Ela se esponja entrega. é um termo. Não, mas ele é um termo que vem antes da Umbanda, ele vem lá do Espiritismo. Depois no que começou-se a falar de médium de transporte. E o médium esponja é isso, é o que chega lá, puxa um negocinho ruim e vai embora. Eu acho meio estranho o termo, porque eu fico me sentindo uma Solan. Cada vez que alguém falava, você é esponja, eu falei, eu sou o quê? Da Solan, gente? Mas aí faz mais sentido se você limpar. Então, mas é o termo que vem lá, isso foi coisa do Espiritismo que inventou, para dar um nome para alguma coisa. Mas eu acho que o ponto, é o que a gente estava comentando, é essa questão da paranoia mágica, é algo que provavelmente existiu muito cuidado deles que estavam montando, porque é quando a pessoa se perde entre o que é real e o que é simbólico. E a pessoa fica no que é simbólico para sempre, e aí quando vê ela tá saindo e colocando band-aid no umbigo, e naquela doideira, e não é qualquer lugar que eu vou, porque eu vou nesses locais e me sinto mal. Então, precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso, e até a próxima pergunta que eu ia fazer, ela é um pouco relacionada para isso. Existe alguma restrição de quem vai poder participar? Sei lá, uma seleção, por assim dizer, nem que seja de idade, não sei, ou alguma coisa do tipo, ou todo mundo pode entrar? Só voltando ali no band-aid no umbigo, dando uma de Nute, pode funcionar. Tem funcionado para tanta gente, né? Tanto tempo. Pois é. Mas tem que ser com algodão e pedrinha. Vou me calar. Agora, de início, a gente está pegando leve com os ensinamentos. Eu acho que a coisa começa a ficar mais intensa quando a gente começa a falar de assunção arquetípica, a ponto de realmente ter que ter um cuidado ali muito, muito de perto. Mas nesse início da trilha, ele está super aberto. Tem que ser maior de idade porque o curso é no Hotmart e, enfim, tem que ser maior de idade. Então, a gente colocou todas as coisas lá, a gente precisava de uma plataforma para hospedar, como tanto eu quanto o Nino, a gente já tem essa familiaridade com o Hotmart, os cursos nossos estão lá. A gente falou, bom, dá para a gente fazer dessa forma, que daí tem a cobrança da mensalidade automática, a liberação das aulas automática, a gente não precisaria ficar entendendo ali o que o aluno, ele já fez. Não, o próprio Hotmart já tem essa opção. Então, acima de 18 anos, porque abaixo você não vai conseguir provavelmente comprar no Hotmart. Isso, infelizmente ou felizmente, não impede que o seu pai compre para você, mas a gente não recomenda. E também tem outra, né? Se a pessoa é menor de idade, você tem que fazer bosta, você não tem que estudar magia não, cara. É que, mano, sinceramente, cara, tipo, não tem porquê. Eu tô falando muito sincero, eu tenho uma filha com 21 anos de idade, tá? E eu falo até pra Paula, quando ela era pequena, quando a minha filha tinha a idade que a filha da Paula tem hoje, eu falava pra ela, cara, você vai crescer, vai entrar na adolescência, é hora de fazer bosta. É hora de sofrer por amor, de ter o coração quebrado, de você ter planos frustrados, inventar coisa e não dar certo, ralar o joelho andando de skate, cantar Charlie Brown, essas coisas, tá ligado? É hora de você fazer besteira, não é hora de você querer encarar a vida com seriedade, cara, porque senão você vai chegar a ficar velho, e isso é um conselho de neuropsicólogo agora, tá? Você vai ficar velho e essas dores que você não teve na sua adolescência, você vai ter quando velho. Só que quando velho, tudo fica pior. Tá ligado? Tudo fica muito pior. Por exemplo, se você é um cara que tá aí com seus 16, 17, 18, 19 anos, vou arranjar uma namoradinha e vai namorar, né? Você tá namorando, a sua namorada te dá um pé na bunda, cada um vai pra sua casa, você vai chorar, vai tomar uma pinga e tá tudo certo. Se você faz isso com 30 anos, aí você já tem que cuidar do filho, dividir dinheiro de herança e ver pra quem que a casa vai, ver pra onde que você vai morar, com quem que vão ficar os móveis. É uma bosta. Então, cara, sofre tudo isso enquanto você é adolescente, tá ligado? E quando a gente tá falando de magia, gente, eu sei que magia é um tema muito bonito, né? Porque tem aquela... romantização, né? Romantização dos filmes. Mas é assim, a magia, ela não passa muito do conhecimento do mundo. Beleza? A magia é o conhecimento das coisas, é conhecimento de verdade. Não é conhecimento de esparadrapo no umbigo e me deixar bem. É conhecimento de saber o que é uma constante de Planck.
É conhecimento de saber como é que funciona a, sei lá, evaporação da água para você conseguir fazer um motor a vapor. A pressão atmosférica, para você saber que aquela porra daquela coluna de fogo que todo mundo fica falando é só o efeito da pressão atmosférica, tá ligado? Isso é magia. Então você tem que ter uma maturidade intelectual para você estar nesse ponto, tá ligado? E essa maturidade intelectual geralmente vem depois da universidade. Vai para a universidade, faz os seus processos lá, depois você entra. Cara, se é menor de idade, não faz isso com você, cara. De verdade, não se leva a sério enquanto você tem a oportunidade de não se levar a sério. É um negócio que eu sempre tive muita restrição quando tá, principalmente dentro de igreja. Não, porque a criança tem que iniciar logo cedo nos caminhos de Deus. Cara, não tem. Criança tem que ser criança. Adolescente tem que ser adolescente. Viva! Tava conversando isso hoje com a Bruna também. Viva! Esse negócio de não imputar maturidade religiosa fora de hora, só dá caquinha lá na frente. Aí viram uns adultos complexados que não quer saber de mais nada, porque saiu ultrapassando o processo, não viveu o que precisava e deixou... Não, porque a religião você não pode comer, você não pode fazer, você não pode isso, não pode aquilo. Aí depois de velho quer fazer, aí já tem os freios morais. Então, cara, vai viver a tua adolescência, a tua juventude aí. A hora que for a hora de o rolê acontecer, vai acontecer naturalmente, entendeu? Mas eu acho que é assim, por mais que a gente fale que é para maior de 18 anos, tem o negócio da Hotmart, né? Invariavelmente, alguma criança, adolescente vai pedir para o pai comprar, ou o adolescente tem acesso a um cartão de crédito hoje em dia e vai comprar. E que bom que vai pelo menos poder cair na nossa trilha, porque não vai cair nas mãos de algumas pessoas que fazem você casar com uma árvore. Eu acho isso muito bom. Não era nem pra... E do nada virou um testemunho. Não, mas é verdade, gente. Porque assim, a gente fala que é um impedimento, mas quantas crianças aí? Mano, tem criança de 12, 13 anos que tem limite no cartão maior do que eu tenho no meu. E eu tenho 35 anos. Sabe? Mas eu acho que o Hotmart nem aceita menos de 18. Mas ela pode mentir a idade dela. Esse ponto que a Bruna entrou é legal, porque uma das coisas que o nosso templo é e tem é essa questão muito forte da ética, né? A gente, inclusive, no desenvolvimento mágico presencial, tivemos aula de ética de como agir com as pessoas. Porque no mundo da magia, é muito complicado quando você encontra alguém que não tem ética, porque essa pessoa ela pode te orientar a fazer muita merda. Por exemplo, casar com uma árvore. Para falar mais tranquila delas, assim, né? E o nosso templo ele trabalha muito com essa responsabilidade nos atendimentos e isso provavelmente vai se estender para a nossa trilha também, o que é muito bacana. Então, assim, por mais que caiam pessoas que, em tese, não deveriam estar lá, deveriam estar fazendo outras coisas, essa pessoa ainda assim vai estar em mãos de pessoas que têm uma responsabilidade para ensinar isso. Sim. Não vão ensinar de qualquer forma, né? E aí, eu queria até fazer, tipo... Você quer falar alguma coisa antes de eu passar? Eu quero, porque isso que vocês falaram me incomodou muito. Tá bom. Por quê? Sabe por quê? Porque eu não sei se eu sou muito preciosista, mas vocês fizeram exatamente o que a igreja faz, cara. E tipo, eu não gosto disso. Fizeram, de falar, não, o resto do mundo é uma bosta, mas aqui tem coisas legais, venham pra cá. Mas, de verdade, não foi essa a ideia. A ideia foi... Eu sei que não. Da responsabilidade que vocês têm no ensino. Que ó, legal. E Nino, eu sou a prova viva de como você pode achar muita merda por aí. É só... Assim, não falando que outros lugares também não tenham essa responsabilidade. Eu fiz vários cursos de magia com outras pessoas que também tinham. Mas também tem muita gente que faz merda aí, né? Tipo, é só porque eu achei que ficou muito feio, cara. Ficou muito parecendo que... Não, as outras igrejas ensinam sobre Jesus Cristo errado. Quem ensina sobre Jesus Cristo certo é a gente. Sabe? Pareceu muito isso, cara. E não. O que a gente tá falando... É essa ideia. O que a gente tá falando é o seguinte. A gente, na verdade, vai propor muito desafio. Eu sou educador, eu sou formado em educação, né? Eu sou bacharel em artes com licenciatura, então eu sou educador. A minha cadeira de neurociência, de neuropsicologia, também é uma cadeira de educação, focada em educação, tá? Então é assim, eu levo muito a sério o processo de educação. Portanto, isso acaba sendo refletido nos materiais de educação que o templo tem, né? De alguma forma, mesmo quando não sou eu que estou na frente. Por isso, a forma do templo ensinar é uma forma de trazer você para a realidade. Então é assim, quem estava no Templo de São Paulo no sábado no desenvolvimento, viu que eu fiz um cito, eu fiz uma citação lá,
Falei, olha, um rito funciona por causa disso, disso e disso. O Fábio, que estava lá assistindo, ele é professor, agora está fazendo doutorado em física. Ele falou para mim, Nino, qual é o estudo que eu não achei? Na hora do intervalo, fui eu lá e ele procurar o nome do estudo e eu dei o estudo para ele. Então é assim, a gente tem uma preocupação de ensinar a realidade, então por isso a gente se pauta muito em ciência. E mais do que isso, a gente ensina no desafio. Eu desafio as pessoas a buscarem as coisas. Esse tipo de desafio, muitas vezes, não é bom para criança, para pessoas mais novas. Porque quando você é desafiado, você tem que ter pelo menos uma base para você não se perder no desafio. Entende? Então, por exemplo, eu posso fazer um desafio para você aqui. Então, olha só. Vocês acham que a Terra é redonda mesmo? Porque você olha no horizonte e ela parece ser plana. É um desafio. Se você não tem a mínima base de geometria, de matemática, você não vai conseguir realmente aprender o que você tem que aprender com esse desafio e você é capaz de até começar a achar que a Terra é realmente plana, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito mais legal a gente ter pessoas, vocês que estão querendo entrar e tal, deixa a cabeça amadurecer primeiro, tá? Mesmo que vocês possam pedir para os seus pais, mas deixa a cabecinha de vocês amadurecer primeiro. Porque senão vocês não vão... E eu tô falando aqui, cara, como o cara que tá na frente do projeto, que é o mais interessado de ter um monte de gente embaixo, tá? Eu falo para você, se você não tiver uma cabecinha madura e entrar para isso, você não vai aproveitar, não vai aprender e vai aprender bosta. Então, amadurece primeiro. Tô falando muito sério, com um cara, apelo de irmão, de amigo, beleza? Eu queria puxar isso que o Nuti e a Bruna falaram e o Nino achou essa coisa, né, que pareceu igreja, e até uma coisa meio pessoal mesmo, de quando a gente está num lugar, a gente tende a não entender como que outras pessoas estão em outros lugares e elas não veem tudo que a gente vê. E quando eu estava na igreja evangélica, era muito claro para mim que aquilo era a verdade, que aquilo era o certo. E eu olhava para o meu pai, que era do candomblé, e curtia espiritismo, mesa branca, nem entendo, mas... E eu ficava, gente, mas... Pai, por que você fica com essas coisas do capeta? Porque eu fui evangélica há muito tempo, né? Então, a gente tem essa noção hoje, depois de ter passado por várias coisas, principalmente porque agora a gente consegue olhar não só tão de dentro como na igreja, que você está imerso naquilo, e você fala, cara, é só isso. Não, porque o templo e tudo que a gente faz convida você a olhar de fora, a se questionar. Então, em nenhum momento a gente vai falar assim, olha, isso aqui é assim porque sim. Não existe porque sim, não existe porque o meu mestre espiritual mandou. A gente vai te mostrar o porquê que é. E se não for uma coisa, como quando a gente fala de energia, que não é uma coisa que a gente tem como provar, que a gente tem como testar num laboratório, a gente vai falar sobre isso. Olha, isso aqui é a explicação, os mitos sobre isso são esses. Você pode escolher no que você quer acreditar. E ninguém vai te falar que é a verdade absoluta. Como todos esses lugares geralmente falam, na igreja era a verdade absoluta. Pelo menos em todas que eu frequentei, todas as outras estavam erradas. Só aquela que eu estava no dia que era a certa. Então, é isso, incitar a verdade absoluta. E é isso que a gente sente dentro do templo. Então, por isso, dessa maneira, assim como um evangélico pensaria, um umbandista pensaria, ai, que bom que pelo menos a criança está aqui. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo, a gente é convidado a ver o todo, mas para quem está de fora, parece só mais uma religião falando que vamos trazer para a nossa religião. Então, não vamos falar assim. Se o Nino propor que a Terra é redonda, é só apresentar o método de Eratóstenes, né? Que calcula a curvatura da Terra e prova que ela não é plana, ela é redonda. Cara, a gente não precisa entrar nisso e tem formas muito mais fáceis de fazer isso, tá ligado? Mas não vamos entrar nisso, não. Mas a Terra não é oca? Na verdade, ela não é oca? É oca e dragões moram dentro da Terra. Não, e é por isso que a gente vê mamute toda hora aparecendo. Não é dragão, é o povo topeira. Eu ia comentar que a gente não pode jogar uma zoeirinha assim, que a Bruna, ela vem e ela corta assim com força, né? Mas ela vem com ela corta. Então, mas muito rápido. O ponto que eu gostaria de levantar, então, quer dizer que agora a gente vai passar a ser marmoteiro online também.
Além dos templos físicos, somos marmoteiros. Amém! É para glorificar de pé, igreja. Mas, não, deixa pra lá. E eu quero fazer uma pergunta que eu pensei nela agora, na verdade. Como que nós que estamos no tempo físico e vamos presencial, vamos conseguir interagir com as pessoas que estiveram online pelo Discord? Vai estar todo mundo lá, assim, num grupão, assim? Não, na verdade eu não sei. Eu só vim falar aqui que tipo, a Paula tá criando mais um grupo pra gente conversar. A Paula e a Bruna é incrível, a quantidade de grupos diários. Todo dia eu tô em pelo menos um grupo novo que a Bruna cria, por algum motivo. Gente, eu fui ver hoje, eu tô em 17 grupos com o Seito. A gente tem em comum 17 grupos. Mas a questão é a seguinte, a gente escolheu o Discord por ser uma plataforma que reúne tudo que a gente precisa ali. Então, a gente tem os grupos fechados, que só com um nível específico vai poder entrar. Tem a conversa por voz, a conversa por câmera. Então, como geralmente essas plataformas, essas coisas de você estar conversando mais voz, câmera, são direcionados para o Discord, a gente escolheu estar no Discord. Outra coisa, tá? O grupo do templo não precisa estar nos dois. Se quiser estar, é divertido, porque tem realmente um monte de grupo. E o legal, peraí, ó, em minha defesa, a comunidade tem trocentos grupos, mas isso organiza, porque você sabe exatamente, quando você se entende ali, você descobre, como funciona, você entende que quando você quiser fotos, você vai entrar no grupo de fotos. Isso é só para quem tá, só para os internos, tá? Os de fora tem uma outra árvore de grupo. Tem mais 55 grupos. São duas comunidades, uma interna e uma externa. Só vem aqui. Quando a gente fez a festa surpresa para vocês, e eu criei o grupo chá de festa surpresa, foi um inferno tomar um cuidado danado para não mandar informação nos grupos errados. E temos no meio Nuti, que é TDAH confirmado, Bruna TDAH confirmado e Milena TDAH confirmado. Você controlar tudo esse pessoal e a Aline. Imagina. Eu nunca vazei informação de um grupo no grupo errado, ainda. É que você esquece. A minha vantagem é que você esquece. Você sai e esqueceu. Ele esqueceu. Isso também é verdade. O Nude é tipo a Dory. É maravilhoso. Tem outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Qual que é a diferença dessa iniciação que quem está online faz logo no começo para a iniciação das pessoas que estão presenciais do nosso tempo? Porque ela tem uma iniciação logo no começo. A pessoa chegou, tem uma iniciação, né? Sim, tem. Mas é que, na verdade, assim, a gente está chamando de iniciação porque é meio que um nome padrão que a gente tem para as coisas, né? Quando você vai de um grau para outro, você tem uma iniciação. Só que, na verdade, essa iniciação da nossa trilha é a inserção da pessoa na egrégora do templo. Sabe aquilo que a gente fica construindo? Vocês sabem que a gente vai construir, que a gente vai para o espaço cinza, piriri pororó? São da egrégora para usar no rito. Lembra? Então, a gente tem uma egrégora meio que geral do templo, que é uma egrégora de proteção, inclusive por isso que o pessoal lá de BH faz das coisas da mesma forma que a gente faz aqui em São Paulo, porque tudo se conecta numa egrégora só. Como a gente já está quase 2 anos só em São Paulo funcionando com quase 50 magos, essa iniciação do pessoal que vai entrar para nossa trilha é a inserção deles na egrégora. É tipo uma conexão deles com a egrégora para eles conseguirem utilizar dessa energia para fazer os exercícios, por exemplo, sem que eles se desgastem com isso. Então eles vão conseguir fazer uma alta dose de exercícios sem necessariamente se engasgar. A tese nossa é que quando eles terminarem um determinado caminho lá da nossa trilha, aí sim há uma iniciação real, aquela iniciação mesmo, né? De conclusão de curso. Alguém até que o Nereu perguntou de diploma, o diploma vai ser um tapinha nas suas costas que a gente vai dar, falar assim, ó, bem-vindo à família e sinto muito. Então é assim, a gente vai ter essa iniciação, entre aspas, no início, no comecinho, é a inserção na egrégora, e depois de um certo caminho dentro da trilha, aí tem a iniciação de magista mesmo. É que a iniciação é o nome que se dá para o início da jornada, inclusive, né? O início da caminhada com a gente ali, em parceria com a gente. Não deixa de ser uma quebra de você era alguma coisa e passará a ser outra. Não deixa de ser isso, né? Só que a gente explica. Eu, em particular, dou muito mais importância para uma iniciação fim de caminho, né? Você caminhou, trilhou uma jornada e chegou no final, do que uma iniciação vamos começar alguma coisa. Mas, enfim, a gente chamou de iniciação só porque é um nome que a gente achou que ficava fácil da galera entender o que era, sabe? Tipo, é isso. E aí, tem perguntas sobre mensalidade, valor.
Podemos falar sobre isso? Ainda não? Vamos divulgar depois? Na verdade, a gente não vai divulgar aqui no podcast o valor por uma única coisa. A gente não sabe se esse valor muda ou não. Isso vai depender muito do que vai acontecer. Provavelmente nesse início ainda vai começar do jeito que está. Mas se a gente dá o valor aqui, ele fica fixado porque o podcast é para sempre. Então, já está disponível todos os valores, você não tem que perguntar, mandar mensagem, está disponível na página, a gente não tem nada a esconder, sim, você está pagando para ter um conhecimento, está pagando pelo nosso tempo de gravar todo esse conhecimento para você e para estar conectado a essa egrégora. Então, ainda que você termine toda a trilha, você é convidado a continuar, se você quiser, também com essa mensalidade para continuar com tudo que a gente faz, estando, né, junto com a gente nos ritos coletivos e tudo mais. Então, todos os valores estão lá. A forma mais fácil de acessar é pelo Instagram. Lá na nossa bio tem o link. Então, porque se eu for passar o link aqui, está hospedado no meu domínio, que a gente está resolvendo aí no domínio do templo. Então, é mais fácil lá. Entra lá na bio do Instagram, tem o Linktree, você vai lá, vai ver o nosso desenvolvimento mágico online, é só clicar lá, tá tudo explicado, tudo que você tem acesso, tudo que funciona. E também perguntaram se tem turmas específicas, se abre, fecha. Não, essa é a vantagem do online, de você poder fazer a qualquer momento, inclusive junto. Quem está no desenvolvimento presencial tem acesso por um valor, assim, só para entrar na Hotmart mesmo. Então, quem quiser, dá um oi para a gente já mandou no grupo interno, mas enfim, para você ter acesso também ao conteúdo virtual. Então, você pode começar a qualquer momento e o principal, pode parar a qualquer momento. Então, cara, não fez sentido para mim? Tá tudo bem, pode ir embora, não vai ficar preso, não vai ter problema nenhum, só vai. A gente quer pessoas que curtam o que estão fazendo com a gente, que é o caso de todo mundo que está aqui no templo. Eu acho que é isso, pessoas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar sobre algo que ficou faltando? Vocês prepararam? Eu quero comentar alguma coisa, porque me falaram no começo desse podcast que eu sou o cara mais perdido do podcast, porque a minha ideia não era participar de podcast. Mas aí falaram pra mim, não, Nino, você vai falar sobre a trilha do aprendizado no templo. Como é que essa trilha se procede, parará, desenvolvimento, estágio, não sei o que, note. Eu falei, legal. E não foi nada disso, tá ligado? Eu tô esperando chegar nessa parte também. Por isso que eu dei aquela travada no começo, porque, tipo, vocês me perguntaram um negócio que não tinha nada a ver com o que eu tava preparado pra falar, tá ligado? Então fale, Nino Denani, fale tudo que você preparou. E o pior de tudo, cara, eu tive um final de semana muito daquele punk, tá ligado? Tipo, eu tô aqui, eu tô trabalhando enquanto vocês estão falando pra não dormir enquanto vocês estão falando. Porque, pra vocês terem uma ideia de como que é a vida de um arquimago. Vou falar só do final de semana. No sábado, teve às 3 da tarde desenvolvimento, 2 horas de aula com o pessoal. Terminou o desenvolvimento, entrou o rito de aprendizado da Note, que o Leozinho foi fazer e a gente fica lá com ele, né, organizando todo mundo. Terminou o rito da Note, começou o workshop do Léo, que a gente fez das 8 às 10. Às 10 da noite, terminou o workshop, eu peguei minhas coisas e fui pra rodoviária embarcar pra BH. Cheguei em BH às 9 da manhã, fui pro templo, tomei um café, já chegou o pessoal pra arrumar o templo, tá ligado? Porque a gente às 3 da tarde teve desenvolvimento e depois teve o atendimento com a festa de finados. Terminou a festa, eu fui pra rodoviária pegar o ônibus pra voltar pra São Paulo. Aí eu falei assim, vou dormir. Hoje é o dia que eu vou tirar pra ficar de boa. Aí a Paula, tem podcast. Eu falei, mano, como assim? Eu acho que como um bom mago você deveria ter feito tudo isso a cavalo. Eu queria muito, mas eu estou impedido. Mas eu queria, assim que isso aqui sair da minha mão, que eu conseguir fazer esse movimento de novo, cara, você vai ver que eu vou sumir por uns 3, 4 dias, você vai ver. Mas fala o que você preparou então, comenta aí. Não, enfim, porque assim, quando a gente tá falando de trilha de aprendizado, é que a gente deu o nome dessa iniciativa de nossa trilha. Mas quando a gente tá falando de trilha de aprendizado, o templo em si tem uma trilha de aprendizado muito séria que ela vai tentar ser refletida nessa trilha também, tá? É claro que assim, não dá pra gente fazer como a gente faz lá, porque a gente não tem o presencial no online, então, né, não dá pra fazer daquele jeito. Mas o templo, ele funciona com um plano de carreira muito bem determinado, assim, né? Então, só para vocês terem ideia,
Você vai lá no templo, tomou lá uma assistência com a gente, fez o negócio, gostou? Primeiro caminho para você entrar no templo, desenvolvimento mágico. Esse ano não tem mais turma aberta, né? A gente só vai abrir turma agora ano que vem. Mas tem desenvolvimento mágico tanto aqui em São Paulo quanto em BH. São 4 meses de desenvolvimento. Terminou o desenvolvimento, você é chamado para fazer o estágio no templo. O que é estágio? É você colocar em prática aquilo que você aprendeu no desenvolvimento e ser testado por pessoas que você não conhece. Porque aí não é o Nino testando, você vai tratar com pessoas de fora que estão indo lá no templo, é a primeira linha de atendimento, e essas pessoas que vão te avaliar, né? Porque inclusive a gente fala para todo mundo, ó, se der alguma besteira, se você não se sentir confortável, fala com o magista que vai te atender depois pra gente dar feedback. Terminou o estágio, que demora mais ou menos uns 6 meses, você é iniciado para trabalho, ainda é uma iniciação para trabalho, que é o que o Nucci acabou de fazer. Fez a iniciação para trabalho, você vai ser um magista responsável lá do templo. Você vai começar a trabalhar mesmo, de fato, fazendo ritual, inclusive propondo sistemas novos. A gente está atendendo no pilarzinho de psicologia, a gente está atendendo com Goethe agora, e vai entrar o sistema de magia natural também, tudo adaptado ali. Aí você vai ficar 6 meses como magista, atendendo como magista. Nesse final desses 6 meses, você é convidado a fazer parte da NOT. A NOT é a ordem do nosso templo, né? É a nossa ordem do templo, né? A NOT. E na NOT, depois de 1 ano, você é iniciado finalmente como mago, né? Porque a primeira iniciação é a iniciação para trabalho. Então, a gente tem... Olha a seriedade com que a gente leva... psicologia com Goethe. O camarada... só para vocês saberem, o Seito colocou comentário aqui. Que foda psicologia com Goethe. O Léo, ele vem de um trabalho de Goethe luciferiana já há bastante tempo, né? E ele é mestre... em ordem luciferiana, o cara manja. E aí ele bolou um projetinho de colocar uma goétia de uma forma mais mental, por isso psicúrgica, ao longo do atendimento, no pilar de psicologia. E tá dando super certo, a galera tá super gostando. Acho que o Nucci fez um atendimento com ele. Eu fiz também. Porque a gente testa, né? Antes de colocar para público, a gente testa entre a gente. E tá, mano, super, super bacana, assim, tá todo mundo gostando pra caramba. E a gente atende de Goethe ali com o meio de todo mundo, chama Daimon, os caralho ali no meio de todo mundo. Né? Então, pra vocês verem como a gente leva a sério o caminho de aprendizado. Pra você ser iniciado como mago no templo, vai uns 2 aninhos aí de curso. Né, de aula, de teste, de trabalho, de avaliação, de idas e voltas, de dedicação e tal. E a gente vai tentar, de alguma forma, trazer isso para nossa trilha também, né? Mas eu só queria falar isso para vocês verem como a gente leva a sério a questão de educação mágica. É um povo doido? É um povo doido. É bagunçado? Pode ser bagunçado, mas tem gerência, entendeu? É tudo no seu tempo. É doido. Agora não tá mais tão bagunçado, não. Agora não tá mais bagunçado. Inclusive, essa coisa de não estar mais bagunçado foi um movimento que a gente fez para estruturar tudo. Então, por muito tempo de desenvolvimento, a gente foi ensinando conforme, né, o que ia, e uma turma puxa uma coisa, outra turma puxa outra, e a duração acabava sendo diferente. Então, agora está tudo estruturado, tem apostila, e tudo do templo foi colocado no papel. O templo está crescendo, então a gente tem que ter essas coisas no papel, e agora tá organizadinho. Já foi bagunçado, mas agora tá organizado. Não, mas o bagunçado que eu tô dizendo aqui é que na internet as pessoas não chamam de bagunçado, né? É bagunçado, mas tem gerência. Pra quem não sabe, a gente teve o Conselho dos Magos, né? Onde a gente organizou um monte de coisa, passamos pauta, ficamos uma madrugada inteira com um monte de mago conversando como que a gente ia organizar a casa. E agora a casa tá organizada. No dia seguinte, choveu horrores em São Paulo. Tá chovendo até Abrimos hoje. todos os portais. Abrimos todos os portais. Então, é que assim, o Nucci perguntou se alguém tinha alguma coisa a acrescentar. Acho que para quem vê de fora e vê o que a gente faz e se interessa, isso fica muito claro nos comentários de todos os vídeos que saem nas redes sociais. Como é que eu faço para participar disso e tal? Essa é uma excelente oportunidade, principalmente para quem vê, não entende e quer comentar sobre. Tire a prova, vai lá, faz, entra, que aí você vai ver se faz sentido realmente ou se é só psicose da nossa cabeça, entendeu? Porque aí, inclusive para criticar, você vai ter um embasamento de quem tá dentro para criticar, entendeu? Faz o teste, e eu duvido muito, como alguém que é de dentro, que se você entrar com esse propósito, você não muda o seu conceito e fica, com toda certeza. Já teve um monte, né, Andy?
É um monte, uma galera que veio com o pé atrás, com os 2 pés atrás, e quando chegou lá, falou: ih, esse povo é doido, mas é legal, né? Bora ficar aqui, faz sentido isso. E vai crescendo, cara. Porque é uma família de verdade em todos os aspectos da palavra família, entendeu? Quando precisa puxar a orelha, sempre vai ter um que vai puxar a orelha. Quando precisa auxiliar, sempre vai ter um que vai te abraçar e vai te... Ó, vem cá, não é assim, e auxilia de verdade. Então, o que eu costumo dizer é que o significado de fráter, que está tão deturpado na internet hoje, usa-se fráter para tudo, e muitas vezes as pessoas não sabem nem o significado. Para a gente, o fráter, soror, é realmente irmão ou irmã. É tratar como irmandade. É o que a Prace falou. É ligar no meio da madrugada quando está precisando e o outro sai correndo para socorrer. Entendeu? É um por todos e todos por um, como fica muito claro durante todo o rito coletivo que a gente tem, para quem é de dentro, para quem faz parte do desenvolvimento e tudo mais. É uma família real. É sobre isso. E quando a gente fala que é assim, é porque é assim de verdade, tá, gente? É exatamente desse jeito. Você mandou um WhatsApp ali, vem 10 te ajudar. É sempre dessa forma. Como já aconteceu com várias pessoas no tempo, né? Galera, tô precisando de um socorro aqui. 32 pessoas chamam você no PV para resolver a sua situação ou para te ajudar. Então é muito legal saber que vocês vão poder fazer parte dessa família. E eu tô muito empolgado com essa galera online chegando agora, porque no meu Instagram pessoal, que é pessoal, não tem a ver com o templo, a galera vive me perguntando como que elas podem fazer parte do nosso templo se tem alguma iniciativa online. E agora tem. Então eu já divulguei lá e já teve uma galera que foi correndo participar. E eu vou ficar muito feliz de ter todo esse povo lá também. Então, até no meu Instagram, pessoal, também vira e mexe, o pessoal pergunta, hoje eu saí disparando, quando eu vi que a Prace subiu, eu saí mandando para algumas pessoas lá. Falei, cara, corre lá e vê, porque é oportunidade de ouro. Eu vivo sempre perguntando como se iniciar na magia, um excelente caminho. Porque se você tem isso como base, primeiro ponto, você vai ficar sabendo muito claramente sobre o que pesquisar, que livro ler, que tipo de coisa buscar, como buscar conhecimento, e inclusive que não existe verdade absoluta. Não vai por aí que não pode. Cara, o mago é livre. Então você pode qualquer coisa, entendeu? Inclusive não querer nada. Você é livre até para ficar quieto. O Vida, marido da Bruna, é um excelente exemplo disso. Eu tô aqui, mas não quero fazer. Tá bom, fica aí. Agora ele tá repetindo o desenvolvimento de novo, porque agora ele quis fazer. Agora eu quero fazer, agora eu achei legal. Temos o nosso primeiro repetente no desenvolvimento mágico. E eu achei tão fantástico a mudança de mentalidade dele, que o dia que eu mandei o lance do livro, lá da mentoria do livro, ele foi o primeiro que me respondeu. Ele me mandou no PV, eu quero participar, como é que eu faço? E tipo assim, ele tá num empenho tão grande que eu achei maravilhoso. É muito bom. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Nossa, isso é fenomenal. Uma palma e meia pra você, porque merecido. Só um comentário que o Alberto falou que descobriram ele. Ele contou pra gente que ele veio por um hater. Mandaram pra ele falando, olha o nosso templo. E aí ele está com a gente fazendo desenvolvimento, apaixonadíssimo por tudo. E é isso, hater. Só continuem o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. E se eu não engano, o Alberto tá comigo também na mentoria do livro lá. Ele tá lá, ele já passou um entendimento comigo, ele já colheu todos os frutos do nosso tempo, de todas as formas. E eu acho tão legal o hater, né? Porque o hater nunca foi. Ele não sabe como é que é de verdade. Ele acha que sabe e aí ele odeia. E aí ele divulga pra gente o nosso tempo. Maravilhoso. Ótimo. Ele nunca foi, ele não sabe como é e garante que sabe. Se engana quem acha que a gente não gosta dos haters. Nós amamos todos eles. Amamos muito todos eles. É isso então, pessoal. Eu queria deixar um recado. Primeiro recado aqui antes da gente encerrar, para vocês seguirem a pessoa mais importante desse podcast, que nunca dá as caras aqui. E eu vou conseguir falar hoje o Instagram dessa pessoa corretamente para vocês seguirem. É o @Viton Cake. @VitonCake é VUITTON, cake de bolo, CAKE. Sigam ele, que ele prepara todo esse Instagram pra gente. Esse Instagram. Tava tão bem, né? Ele prepara todo esse podcast pra gente. Ele vira a noite montando ele aqui certinho pra nós. Se não fosse ele, nada disso daqui iria online. E acreditem, ele faz isso daqui algo ouvível, escutado, assistível.
porque não é na hora que tá ao vivo. E se você quiser participar ao vivo, entra lá na nossa comunidade, que a gente manda o link sempre para todo mundo ver, nossa comunidade no WhatsApp, pessoal. O meu arroba é mago.regulo e segue a gente lá pra gente brincar um pouquinho de magia e falar um pouco sobre magia. Falou, pessoal, meu nome é Nino Denani, sou o Arquimago do Templo. Agora eu posso falar de boca cheia, né? Porque agora a gente tem esse cargo de verdade. Sou o Arquimago do Templo, meus arrobas são tudo Nino Denani, cara. Procura Nino Denani em qualquer lugar aí que você vai achar. E eu sou a Bruna, sou uma aprendiz de maga unicorniana, bem perdida na jornada, mas muito feliz, voando por aí. E eu tenho 10 arrobas. O Brisquilhar Advocacia, que é o meu perfil profissional sobre direito. Se você quiser saber alguma coisa sobre os seus direitos, deveres e como se portar nessa sociedade maluca, vem comigo. E tem o meu pessoal, que é o Bru Brisquilhar, que eu conto a jornada doida que eu tenho lá no nosso templo. Eu sou a Pracy, @magia com Pracy, PRACY, para saber todos os papos de magia, ou sobre minha vida pessoal, de dubladora, de cantora e tudo mais, @Pracy. E aí, meus doces, eu sou o Anderson Oliveira, chegou até aqui, não esquece. Curte, comenta, compartilha, manda para aquela tia crente que detesta qualquer coisa que não seja a religião dela, para ela ver que essa egrégora tá crescendo e tá fortalecendo. Manda pro teu amigo que acha que sabe o que é magia, para ele aprender magia de verdade. Vem com a gente, lotem de comentários aí. E não ligamos para os haters. Inclusive, se quiser hatear, também sintam-se à vontade. Os meus arrobas são @místico.acol e @papodemag0. No Papo de Mag 0 eu falo de magia, no Místico ACOL eu falo de tudo um pouco. Um beijão no coração de vocês. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar o vídeo com todo mundo e se inscreve no canal, pessoal. Espero vocês lá na nossa comunidade. Valeu, gente! E que Sofia nos guie. E Que Sofia nos guie. Adiós.